Boa tarde, sejam bem-vindos ao Santo Tirso em 30 minutos. Como é habitual, temos connosco o engenheiro Castro Fernandes. Bom dia, engenheiro. Bom dia, Sílvia. Para começar, vamos falar sobre o PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência. Segundo a Ministra da Presidência, que tutela estes fundos, os mesmos estão a ser desaproveitados. Contava injetar mais de 5 mil milhões de euros na economia portuguesa até ao final de 2023, mas não tem recebido pedidos de pagamento por parte dos beneficiários públicos e privados. Mais uma vez, se reflete aqui a falta de aproveitamento destes fundos por parte das autarquias que vimos a falar desde o início do ano. Sim, este assunto, o Plano de Recuperação e Resiliência é um plano que visa acelerar a execução do Portugal 2030, que é o Portugal entre 2020 e 2030. Foi uma possibilidade, é uma possibilidade que Portugal tem de aceder a fundos europeus, portanto a dinheiro europeu, muito dele a fundo perdido, é lógico que tem de ser justificado para quê e com que objetivos, e o que se tem verificado é que de facto o grau de execução do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, tem andado baixo. A primeira pessoa a falar disso foi a Comissária Europeia dos Fundos de Coesão, a doutora Elise Ferreira, tem fortes ligações em Santo Tirso, que em declarações já há mais de um ano afirmou que era preciso acautelar o futuro, era preciso acelerar os processos de candidatura ao PRR, ao Plano de Recuperação e Resiliência, e portanto era preciso que Portugal e as autarquias e as empresas apresentassem candidaturas devidamente fundamentadas, candidaturas que tivessem projetos de execução, e nós que já temos abordado aqui várias vezes esse problema, inclusive quando reafirmamos que é preciso executar projetos para executar obra, é preciso executar projetos para apresentar candidaturas, o facto é que há coisas que nunca mais se decidiram. Vou lembrar só uma, a primeira coisa talvez de que eu tenha falado aqui neste programa, a questão da variante que vai de Santo Tirso até Água Longa, até a autoestrada A41. Uma obra que está prevista no Plano Diretor Municipal, aprovado em 2011 e publicado em 2011. O ano passado, a quando do início da execução das rotundas, a rotunda de Fontiscos e a rotunda de Ermida, que são rotundas que visam melhorar a circulação nas variantes à cidade de Santo Tirso, esteve cá o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, Ministro das Infraestruturas, e numa cerimónia de apresentação dos projetos realizada no Museu Internacional de Escultura Contemporânea, na zona do Mosteiro Beneditino, foi dito claramente que para as variantes que ligam Santo Tirso à A41, que ia serem elaborados estudos que estariam prontos até ao final de 2022. Bem, nós estamos quase no final de 2023. A data apontada para esse estudo, estudo prévio ainda, nem sequer é o projeto de execução, era exatamente 31 de dezembro. Aliás, o Sr. Presidente da Câmara também o referiu publicamente de que estariam a ser desenvolvidos esforços com vista a ser executada um novo estudo para a variante A105 e até, segundo ouvi dizer e segundo foi dito publicamente, o objetivo seria alterar o traçado iria parar a Água Longa e iria desembocar ali na saída da autoestrada. O facto é que nada disso apareceu, é um projeto extremamente importante para Santo Tirso, visa aliviar a estrada 105 entre a cidade de Santo Tirso e Agrela e Água Longa, a antiga estrada 105 tem uma sobrecarga de trânsito tremenda, mas o facto é que até hoje nada. E eu penso que se
Portugal e o município de Santo Tirso não apresentarem projetos a tempo, as coisas vão andando e depois perde-se as candidaturas a esses fundos comunitários. Ainda bem recentemente também, eu também perguntava aqui na Santo Tirso Digital porque é que, desculpe, Diário de Santo Tirso, enganei. Peço desculpa. No Diário de Santo Tirso eu também perguntava porque é que a Ponte Cense a Rebordões, entre Vilas Aves, não era feita. E melhor, porque é que não se apresentava o projeto como candidatura aos fundos comunitários, ao PRR. O projeto não está executado, não estava executado. O projeto foi, ou melhor, o traçado dessa ligação está no Plano Diretor Municipal também de 2011. Era preciso que depois da aprovação do PDM e depois da publicação, e já passaram 10 anos, que se fizesse o projeto. Aquilo que viemos a saber foi o próprio Sr. Presidente da Câmara que o referiu na Vila das Aves, é que mandou procurar o projeto e não havia projeto. Não há projeto, porque nos 10 últimos anos não foi feito projeto nenhum. E se queremos ter a ponte que liga a Vila das Aves, da zona de Cense até Rebordões, que vai aliviar muito o tráfego também na 105, nomeadamente aquela zona de acesso a Santo Mendo de Negreiros e à Vila das Aves, temos que ter os projetos feitos, ou as candidaturas apresentadas com base em estudos prévios. Portanto, se Santo Tirso e o próprio Governo não tratarem de apresentar candidaturas para estas obras, e estou a recorrer a outra obra que penso também pode ser candidata ao PRR, porque houve duas obras que foram candidatas ao PRR. Foi a Rotunda de Fontiscos, que está a ser agora completada, atrasada, diga-se passagem, agora com a chuva vai ser um problema, e a Rotunda de Ermida foram candidaturas ao PRR. E o que se conseguiu para essas candidaturas foi que o governo português, através do Ministro das Infraestruturas, arranjou 3 milhões e 200 mil euros para fazer as obras. É lógico que dir-me-ão, a variante que liga Santo Tirso à Rua Longa é muito cara. É questão de apresentarem projetos e quem for primeiro é que arranja o dinheiro. Aí a ponte Cense é uma ponte cara. Vai aliviar o trânsito de Vila das Aves para Santo Tirso. Vai ligar muito mais Vila das Aves e Santo Tirso. E, portanto, essa ponte é uma ponte absolutamente necessária. Quem apresentar os projetos e as candidaturas, certamente que vai conseguir fazê-las. E certamente que haverá outras obras, estou-me a recordar a outra obra, que é absolutamente essencial, que é a questão da duplicação das variantes à cidade de Santo Tirso. A variante A104, que é a estrada que liga até à Trofa, e a variante A105, que liga de Santo Tirso até à Grela, ou até ao Porto. Bem, até à Grela não, até à Carreira, porque agora termina a Carreira. Depois poderá ligar depois é que pode ir quando for feita. Portanto, estas 4 obras no PRR seriam muito positivas para a melhoria do tráfego e do trânsito em Santo Tirso. Nós temos muito trânsito. Hoje, por exemplo, que é um dia de chuva intensa, vê-se a dificuldade que há de circular nas estradas nacionais, nas autoestradas. Eu hoje andei esta madrugada em autoestradas e em estradas. Sei bem a dificuldade que tive por causa da chuva, por causa da dificuldade na drenagem das águas, por causa do excesso de chuva. E, portanto, há que executar estas obras, são fundamentais. E é uma pena que, havendo tanto dinheiro, e aí a senhora ministra Mariana Vieira da Silva, que é a vice-primeira-ministra, é ela que preside ao Conselho de Ministros quando o primeiro-ministro não está, tenha vindo chamar a atenção de que há atrasos nas candidaturas das autarquias para este tipo de obras. É pena, porque certamente que as autarquias também quererão fazer, mas só há uma forma de se fazer obras. É ter estudos, é ter projetos e é ter candidaturas aprovadas. Com isto tudo reunido, aí poder-se-ão fazer muitas obras. E aproveitar estes milhões, não é? Exatamente. Já que eles tão estão úteis são para todos nós. É porque às vezes não se faz por falta de dinheiro. Neste caso até há dinheiro e não há projetos. Exato. Há dinheiro e é a própria vice-primeiro-ministro que o afirmou publicamente. Pois. Portanto, não é uma pessoa qualquer. Não fui eu. Eu já o tenho referido, mas a minha palavra vale o que vale. Agora, dita
pela pessoa que praticamente é substituta do Primeiro-Ministro, tem outro valor. E ela é que é a responsável dos fundos comunitários no governo português. Portanto, ela sabe do que fala. Anteriormente também, a Comissária Europeia para os Fundos de Coesão, a doutora Elisa Ferreira, muito ligada ao Santis, também referiu que esta área era uma área em que havia necessidade de avançar. E já o disse há mais de um ano. Portanto, há que avançar com isto. Pois, não parar mais. Senão vão porque perder o a tempo oportunidade. passa e depois podemos perder tudo. E isso é que era muito mau. Claro. Na passada semana surgiu uma polémica sobre os municípios que integram a área metropolitana do Porto. O Presidente da Câmara Municipal do Porto referiu que alguns municípios não deveriam integrar a área metropolitana do Porto. E o Presidente da Câmara Municipal de Gaia, que por sinal é o Presidente da área metropolitana do Porto, concordou com o mesmo, tecendo mesmo algumas críticas a alguns municípios. Será que estão a tentar... Sem os referir. Sim, será que estão a tentar passar a perna a municípios como o nosso? Que posição deveríamos tomar em relação a isto e o que é que deve ser feito para não sermos prejudicados? Ora bem, a questão que o Dr. Rui Moreira, Presidente da Câmara Municipal do Porto, levantou é uma questão importante. Ele, na inauguração de uma exposição sobre fundos comunitários feitos na cidade do Porto, ele referiu-se ao facto de, nessa exposição, embora não esteja lá plasmado isso, que havia um problema grande na área metropolitana do Porto, porque havia municípios que não, como é dizer, concordavam com algumas situações que estavam a passar na área metropolitana do Porto e estavam a prejudicar a execução desses mesmos fundos comunitários. Cá está o problema do dinheiro que há para as áreas metropolitanas, para os municípios, que são muito importantes. Não foi referido o nome de nenhum município, deixou-se tudo muito no ar. Quer o Sr. Presidente da Câmara de Porto, quer depois o Sr. Presidente da Câmara de Gaia e Presidente da área metropolitana, que tem funções acrescidas e responsabilidades acrescidas. É que foi eleito por todos os presidentes da Câmara. Foi eleito por unanimidade dos pares, que são os membros da área metropolitana, os presidentes de Câmara. Portanto, eu não sei se a referência em relação a municípios que não colaboravam na atividade da área metropolitana se era específica. Uma coisa que eu também percebi é que o Sr. Presidente da Câmara de Porto não é defensor de que alguns municípios pequenos pertençam à área metropolitana do Porto. Ora bem, quando a área metropolitana do Porto foi criada e para a integração dos vários municípios, foi preciso sempre haver votações. E essas votações para a integração dos municípios na área metropolitana do Porto foi sempre unânime. Portanto, eu não sei como é que o Porto agora vai pôr em causa que outros municípios integrem um órgão onde também está o Porto e que foi votado por unanimidade. E que já existe há vários anos, não é? Porque a área metropolitana do Porto, de início, era um círculo relativamente restrito. Por exemplo, nós, Santiço, entramos na área metropolitana do Porto, foi alterada uma coisa chamada os núcleos de unidade territorial 3, era assim que se chamava. A Câmara Santiço pertencia à AMAV, à Associação de Municípios de Valdo Ave, e a candidatura a fundos comunitários era feita pela AMAV. Fruto da alteração da legislação, a AMAV dividiu-se em duas. Criou uma NUT 3, Núcleo de Unidade Territorial 3 do AVE, e depois Santiço e Trofa, na prática, tinham que passar para a área metropolitana do Porto. Essa integração teve de ser votada e foi aprovada, porque a própria legislação que criou isto obrigou à entrada. Connosco, e mais tarde até, entraram outros municípios. Alguns serão pequenos, mas têm tantos direitos os municípios pequenos como os municípios grandes. Não pode haver uma elite dos municípios, que é o Porto, fundamentalmente, e Gaia, e em tempos também houve um outro município que entrou numa coisa chamada Frente Atlântica, que era Porto, Gaia e Matosinhos. E eles próprios queriam fazer candidaturas próprias que não correspondessem às ansiedades da área metropolitana no seu todo. É lógico que houve municípios que divergiram. Recordo perfeitamente
do senhor Presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins, que ainda é o Presidente, de ter divergido disso. Recordo-me, já neste mandato autárquico, que um Presidente de Câmara, que é o Presidente de Câmara de Vila de Conde, um dia falou por causa do chamado portocentrismo. O que é o portocentrismo? É, entre aspas, que defende que os maiores investimentos e a força dos investimentos devem ser feitas com base no Porto e a Frente Atlântica, em princípio, porque acham eles que é ali que há mais movimentações, há mais movimento de automóveis, reside mais gente, portanto, aí deve ultrapassar tudo e todos. Ora bem, o que acontece é que o portocentrismo é uma ideia que foi surgindo, não é de agora e deste Presidente de Câmara, é de outros Presidentes de Câmara. Eu recordo perfeitamente que há uns anos atrás, o arquiteto urbanísticos em Portugal, que foi consultor da Câmara de Santis e que foi vereador da Câmara de Gaia e que foi responsável do urbanismo na Faculdade de Arquitetura do Porto, trabalhou também na Faculdade de Arquitetura de Lisboa, portanto é um homem notabilíssimo. Ele também era contra o portocentrismo e era favorável ao chamado policentrismo. O policentrismo defende que os investimentos não se façam fundamentalmente no Porto, no centro, mas que se façam nas cidades à volta e nos concelhos à volta. Havendo uma área metropolitana, e a nossa área metropolitana tem 1.800.000 habitantes. E o Porto, o que quer na prática dizer é, nós somos a capital desta área metropolitana, não há capital, atenção. Nós entendemos que fruto desta metrópole de 1.800.000 habitantes, devemos usufruir nós privilegiadamente dessa situação. Na prática, foi o que o senhor Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, disse na inauguração da exposição realizada na Câmara do Porto, denominada Há Fundos. Bem, eu defendo inteiramente aquilo que defendeu sempre o arquiteto Nuno Portas, sou um adepto do policentrismo, sei que as câmaras ainda não se pronunciaram sobre isso publicamente, depois das palavras do Dr. Rui Moreira e depois das palavras do Presidente da Câmara de Gaia da área metropolitana. Possivelmente já deve ter havido alguma reunião da área metropolitana e possivelmente lá dentro é que as coisas não devem estar propriamente frias. E há outra coisa, é que esta distribuição de fundos é decidida dentro da área metropolitana. Eu até acho estranho que o Sr. Presidente da Câmara do Porto, que devia defender a unidade da área metropolitana, devia defender o alargamento da área metropolitana. Eu recordo que há municípios que não pertenciam, Paredes, por exemplo, entrou posteriormente para a metropolitana e foi votado por unanimidade. Passos Ferreira também quer, porque está próximo. Portanto, e agora vai-se pôr em causa a distribuição desses fundos pelos chamados municípios pequenos? Como? Não, isto é regras. As regras de distribuição são estabelecidas em Conselho de Administração da Área Metropolitana e, portanto, tem de haver uma linha de conduta. E pior ainda, e agora querem excluir alguns municípios denominados pequenos da área metropolitana? Eu estou de fora, neste momento não acompanho em pormenor, mas o que eu alerto é que os municípios todos estejam atentos em relação ao que se está a passar, porque isto pode ser perigoso. Nós estamos nos limites da área metropolitana. O limite a norte, não é? Famalicão já não é da área metropolitana. Famalicão houve uma altura que também quis ser a área metropolitana do Porto. É bom que se saiba. É bom que se saiba, a gente não sabe. Portanto, é lógico que Santo Tirso não pode ser excluído, nem a Trofa, nem a Póvoa de Varzim, nem Paredes, nem... Eu sei onde é que querem chegar. Há municípios que já têm alguma distância. Entende? Mas essa distância é uma forma também de ajudar esses municípios a desenvolverem-se. Eu sei que
O município de Arouca é muito distante. O município de Valdecâmara é distante. Mas a ideia foi criar uma área metropolitana, a norte do Douro e a sul do Douro, que agrupasse não só municípios do distrito de Porto, mas também municípios do distrito de Aveiro, e por isso há uma série deles. Oliveira das Anéis, Feira, Arouca, Valdecâmara, Espinho. Portanto, é um assunto demasiado sério para ser apresentado assim, tipo bombástico, em que, na prática, o que se quer é diminuir alguns municípios, e eu, com isso, discordo perfeitamente disso mesmo. Aliás, penso que, nesse aspecto, o anterior Presidente de Câmara ao Dr. Rui Moreira, o Dr. Rui Rio, era muito mais cauteloso e respeitava os municípios todos. Eu trabalhei com o Rui Rio, fui vice-presidente dele na área metropolitana, sei bem como ele trabalhava. E sei bem como ele lidava com os municípios e como fazia quando ia dialogar com os governantes, onde nunca deixava nenhum município de fora. Por exemplo, uma coisa que ele fazia, sempre que na qualidade de Presidente da Câmara Metropolitana ele se deslocava a Lisboa para falar com o Ministro, convidava-me para eu estar com ele a assistir, para que as pessoas não pensassem que as coisas não eram ditas às claras, não é? Na altura foi com um ou dois governos diferentes, mas as coisas sempre correram pelo melhor. Agora, não sei como é que as coisas correm. Certamente que no interior da área metropolitana estes assuntos irão ser dirimidos, porque eu não me acredito que os presidentes de Câmara fiquem calados perante isto, pelo menos lá dentro. Possivelmente não. E lá está, principalmente o que está neste momento a presidir a área metropolitana do Porto não pode ser este tipo de críticas ou comentários, pelo menos publicamente, as coisas. Francamente, não percebi a posição do Presidente da Câmara de Gaia de Antoro, o Dr. Eduardo Vítor, que é uma pessoa responsável, e não percebi porque é que ele, entre aspas, fez aquela colagem ao Rui Moreira. Não tinha necessidade nenhuma de o fazer. O Rui Moreira falou, por exemplo, a seguir eles dois falou o Presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte, que não teceu considerações sobre afastar municípios, sobre reduzir verbas, sobre não cumprimento dos fundos. Limitou-se a elogiar os projetos feitos. Está bem. Pois. O Porto fez alguns projetos, fez obra, muito bem. E o Sr. Presidente da CCDR, o engenheiro Cunha, acabou por saudar, mas não teceu outras considerações. É lógico, quando a gente vai para a imprensa e vê páginas inteiras a falar daquilo, diz, é lá, pois, isto é importante. Também toca a mim, porquê? Porque toca a Santo Tirso. Claro. Portanto, eu também acho que devemos falar e não devemos ficar calados. Claro. Outra polémica bem acesa é a subida do valor do Imposto Único de Circulação para carros anteriores a 2007. Enquanto o Ministro das Finanças diz que 25 euros no orçamento familiar não é nada, são apenas 2 euros a mais mensal, o Primeiro-Ministro vem dizer que esta medida é para combater as desigualdades sociais. Pois bem, tendo em conta que as classes sociais que devem ter carros anteriores a 2007 serão as mais desfavorecidas, que não têm dinheiro para comprar carros novos, senão teriam, em que é que ficamos? Esta medida ajuda ou prejudica as pessoas? O Imposto Único de Circulação é um imposto que reverte a favor das câmaras, é bom que se saiba. E, portanto, este aumento a concretizar-se, eu não me acredito que se venha a concretizar, esta é a minha opinião. Aparentemente, possivelmente, na generalidade irá passar, mas na especialidade, quando for o debate, aliás, o orçamento vai ser aprovado na generalidade dentro de dias, mas depois vai ter um mês de discussão. E pelo problema que está a ser levantado a nível nacional, não há dia nenhum, não há hora nenhuma em que a gente não liga a televisão, que não ouça a rádio, que não leia os jornais e que não ouça contestação a este imposto. Este imposto é um imposto que, na minha opinião, nomeadamente no facto de ir penalizar os carros mais antigos, é um erro político. É a minha opinião. Eu grave. Sou responsável por mim, não sou responsável pelos outros. Nem represento ninguém. Estou à vontade. O IUC, da maneira que vai ser aplicado, vai obrigar a um aumento sucessivo dos carros anteriores a 2007. Pois, há pessoas que e vamos por partes. Ter uns aumentos de 400%. Quem é que tem carros anteriores a 2007? Aos carros antigos, os clássicos, que são anteriores a 1981
esses não pagam IUC. Pois esses estão isentos As de ser pessoas, plásticos. entre 1981 e 2007, que têm carros, são pessoas que têm fracas possibilidades de comprar carro novo. Pois, pessoas de As idade, pessoas, não as é? pessoas gostavam de ter carros novos, gostavam de ter carros elétricos ou híbridos, só que comprar hoje um carro elétrico ou híbrido é muito caro. As pessoas têm dificuldades financeiras ao nível de que são as receitas familiares e não vão agora investir em carros porque não têm dinheiro para isso. Pois, só para não pagar um imposto, não é? Dir-me-ão, mas vai haver uma verba da ordem dos 3 a 4 mil euros para o abatimento desses carros. Para que é que dá 4 mil euros para comprar um carro novo? Quase que não dá para uma roda hoje em dia. Sim, hoje em dia o preço dos carros está elevado. Aliás, um carro híbrido hoje pode custar 30, 40, 50, 60 mil euros. E não estou a falar dos topo de gama. Portanto, quem é que com 4 mil euros vai comprar um carro de 40 mil ou de 35 mil? Não dá. Quer dizer, tem 10% do dinheiro pelo abate do antigo e vai para isso. Portanto, acho que é uma medida que deve ser muito bem passada pelo Governo. Quando a questão foi colocada ao Sr. Ministro das Finanças, acho que até estava na Europa, ele perentoriamente disse que não revertia a medida. Mas há um órgão que funciona em Portugal, um órgão eleito, que é a Assembleia Municipal. E o que eu espero é que os deputados da Assembleia da República, de todos os partidos, porque eu penso que isto já está a causar frenesim, não só nos chamados partidos da oposição, mas também no partido do poder, porque eu não estou a ver alguns dos deputados a votar cegamente aquilo. Não estou a ver. Portanto, é uma questão que vai ser muito, de certeza, muito debatida. É o tema do momento e talvez até nem seja o mais importante ou o pior. Há outras questões referentes à eventual subida do IMI que podem ser piores, o Imposto Municipal de Imóveis. As pessoas é que não têm estado a atender, não é isso. O documento do orçamento tem 500 páginas. Quer dizer, para se ler aquilo tudo e para interpretar a letra pequena, como se costuma dizer, os articulados, portanto, mas quanto ao IUC, Imposto de Circulação, eu, dentro como é possível, já me manifestei publicamente, não é a primeira vez que o faço, filo nas redes sociais, estou a manifestar-me aqui mais uma vez e espero que haja uma coisa, bom senso. As classes mais abrangidas pela subida do que não é de 25 euros, é de 25 euros no ano e depois mais 25, depois mais 25 e alguns têm 500 euros, 600 euros. Que é uma loucura, não é? Eu quase que diria qualquer dia o IUC vale mais que o carro. Em alguns casos, às tantas até, já quase Portanto, acontece isso. acho que deve haver muito bom senso, porque as famílias que usam esses carros, muitas delas não têm condições para adquirir outros carros. Pois. Nem sequer se pode vir com a questão da poluição, a questão do carbono, as questões ambientais, porque há quem diga que isto que não é propriamente uma iniciativa só do Ministério das Finanças. Sim, mas para já quem assumiu foi eles falam dos carros elétricos. Toda a gente agora quer vender os carros elétricos. Muito bem. E a crise energética? Olha, se toda a gente andava com um carro elétrico. O problema todo é que os carros elétricos, na fase atual, o custo de carregamento de um carro elétrico em rede pública é quase tão caro como o do gasolina ou do gasóleo. Pois. E se quiser a luz de casa também não está barata. Se quiser ir daqui até Lisboa, daqui até o Algarve, de carro elétrico, tem de parar não sei quantas vezes. E o abastecimento elétrico não é automático. Aliás, verificou-se neste verão, as pessoas que iam de férias e que estavam paradas em filas à espera de ir à máquina para o abastecimento elétrico. E agora imaginamos no dia-a-dia uma transportadora que anda sempre com o carro todo dia na rua e depois o funcionário da transportadora tem que ficar uma hora parada à espera de abastecer a carrinha para continuar as entregas. Há coisas que são impossíveis. Por isso, e eu penso que tem de haver um bom senso aí. Se a ideia também é carregar no imposto para as pessoas trocarem para os carros elétricos, eu penso que os carros elétricos já também serão o futuro. O IUC, quando apareceu o reforço do IUC, pelos vistos, é para baixarem as portagens de algumas autoestradas.
Ora bem, quem quiser andar na autoestrada, paga. Pois, quem não quiser vai E para outra os coisa, outros. porque é que eu, que sou de Santo Tirso, e que vou na autoestrada aqui para o Porto, hei de pagar uma tarifa? E porque é que uma outra autoestrada de outra localidade qualquer paga uma tarifa menor que a minha? Aliás, isso é uma grande injustiça, porque nós sempre pagamos a autoestrada. A autoestrada A3, que vai de Santo Tirso ao Porto, já deve ter sido paga várias vezes. As pessoas não fazem contas a isso. Quando foi feita a A41 e a A42, o então Presidente da Câmara de Passos Ferreira defendia que não fossem protejadas essas autoestradas. E eu disse, como? Então Santo Tirso, que tem de subir a A3, vai ser prejudicado e os municípios da A41 e 42 não pagam. Não pode ser. Não há equidade no tratamento das pessoas que se servem das autoestradas. E por outro lado, a nossa autoestrada sempre aumentou. Tem vindo a aumentar. E as obras que as empresas concessionárias deviam fazer nem sempre foram feitas. Por exemplo, Então, a portagem de Santo Tirso ficou por fazer. nunca foi alterada e devia ter sido alterada. A ligação da autoestrada a Famalicão e a Braga já devia estar alargada e ainda não foi alargada. Portanto, vamos ser claros de que o IUC pode ser justificado por uma razão, nunca para baixar a portagem aos outros automobilistas que circulam nas chamadas autoestradas do interior. Porque é que eles vão pagar menos, ou até zero, como pretendem, e porque é que nós devemos continuar a pagar sempre? Pois. Ou há igualdade, ou então não pode ser, não é? Aliás, se fizermos termos comparativos entre o custo das portagens em Portugal e na vizinha Espanha, vemos que na Espanha é muito mais barato. Isso é referido sistematicamente. Quase tudo, e os ordenados também são maiores, não é, do que em Portugal. Mas é mais uma questão. Por fim, vamos deixar os parabéns à Tuna de Rebordões, que completou no passado dia 16 de outubro 97 anos de existência. Eu conheço a Tuna de Rebordões desde muito miúdo, porque o meu avô, por parte do meu pai, é de Rebordões e morava ali junto à igreja. A igreja nova, chamada Igreja Nova. Mas há a igreja antiga. Eu lembro-me de assistir a concertos e ensaios da Tuna na igreja antiga. Aliás, estavam lá os escuteiros, estava lá a Tuna não tinha instalações próprias, não é? Como tem hoje, e de alto nível, não é? E tem, de facto, um trabalho fantástico. Parabéns à Tuna de Rebordões pelo trabalho que tem desempenhado e pelos sucessivos direções, órgãos sociais e músicos que lá colaboraram e que têm um desempenho fantástico no nosso concelho. Dar também os parabéns à Sara Moreira, que completou no passado dia 17 de outubro 38 anos. Muito bem, os parabéns dou-se sempre a todas as pessoas que fazem o seu aniversário. A Sara Moreira é uma atleta de referência em Portugal, foi campeã da Europa, aliás ela recebeu da Câmara de Santo Tirso, quando eu estava na Câmara, a medalha de ouro e honra do Conselho, que é o mais alto galardão do Conselho, e é uma atleta merecedora e certamente que aí estará para vir, portanto, a fazer mais provas e a valorizar-se muito enquanto atleta. Ficamos por aqui hoje. Regressamos então daqui por 15 dias com mais assuntos da atualidade de Santo Tirso. Boa tarde. Boa tarde.